ordinária do dia 1º de outubro de 2018. Solicito, por gentileza, senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Alexandre de Barros Mendes. Presente. Antero Gomes de Aguiar. Presente. Daci Pires da Silva, presente. Edei Pacheco da Costa. Presente. Gilson Fazola Filgueiras. Presente. Jane Cristina Lacerda Pinto. Jorge Custódio Gervásio. Presente. Joseli Anísio Pinto. Justificado. José Roberto Reis Filgueiras. Presente. Luiz Carlos Teixeira Ribeiro. Presente. Rosângela Alfena de Andrade. Presente. Ademir Fonseca Firmino. Presente. Firmiano. Em discussão as atas número 102 e 103 das sessões ordinária e extraordinária anteriores. Está em discussão. Não havendo quem queira manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que concordam permaneçam como seu encontro, que discordarem que se manifestem. Atas aprovada por unanimidade dos presentes. Vamos passar para a leitura de protocolo. Senhora presidente, segue abaixo cópia da ata da reunião entre a Comissão de Saúde da Câmara de Ubá e a Secretária de Saúde do Sinet, Nazi Perini, no dia 26 de setembro. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2018, foram reunidos na sala de reuniões da Secretaria de Saúde os membros da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, juntamente com a secretária do Cineia, do gerente de Planejamento e Gestão, João Paulo, e da supervisora Aline. Inicialmente, o vereador Jorge agradeceu a oportunidade da reunião e passou a palavra ao então presidente vereador Leque, o mesmo que disse que não concorda com a denúncia, quando o vereador pastor Daci afirmou não ser denúncia, e sim uma reclamação. Leque afirmou que isso não é uma maneira correta de apurar fatos e que coloca-se o cargo de presidente da comissão, caso isso esteja ocorrendo. A secretária colocou a situação que a imprensa divulgou o alarde causado pela maneira que a informação foi colocada, como denúncia, não sendo colocado nomes e informações complementares, colocando ainda que será dado seguimento diante desse tipo de denúncia e passou a palavra ao pastor. O vereador afirmou que foi procurado por um servidor para uma reclamação. Diz que lamentou em plenário ter que dar tal notícia. Diz que o servidor procurou para relatar que a tia queria fazer uma cirurgia no joelho e foi lá para trás na fila. Diz que se precipitou, pediu desculpa, mas ainda informou que o mesmo servidor o informou que tratava-se de um procedimento comum na secretaria. Sendo assim, o mesmo disse que gostariam de acessar as listas de esperas, haja visto que a tia do reclamante foi para o 54º lugar, pois a usuária foi informada de que seria a segunda a ser chamada. A mesma afirma que recebeu informação na secretaria. A secretária afirmou que não gostaria de responder mais demandas como tal, sem nome, sem mais dados complementares. Destacou que muitas vezes os vereadores vêm à secretaria em busca de informações para melhor atender a população e em busca de atender, de alguma forma, a população sendo prontamente acolhidos. O pastor Daci disse que ficou indignado com a forma com que foi colocado e solicitou a relação de pessoas que foram listadas e atendidas. João Paulo colocou a situação e maneira como são conduzidas as cirurgias na Secretaria de Saúde, que não estão sendo realizadas cirurgias de joelho pelo SUS. Portanto, não há esse tipo de fila. Todos os pedidos são encaminhados igualmente. Sendo assim, o vereador Gilson falou sobre a dificuldade de se apurar os fatos sem o nome e dados. A secretária afirmou ter domínio da lista que seja de competência da Secretaria de Saúde e que trata de uma situação desnecessária que está na Secretaria à disposição para esclarecimentos de fatos, porém, nessa situação, encontra-se impossível, pois não houve nome, nem procedimento concreto, nem qual seria o vereador que foi responsável pelo ato. O vereador pastor Daci afirma que não insinuou ninguém, mas foi informado pela secretária de que se colocou o nome da secretaria em situação que pede por esclarecimentos. O pastor Daci informa que o servidor de 13 anos de carreira o procurou, o informante ter sido orientado por seu advogado a não se expor ou se retratar para, segundo ele, não sofrer retaliações. O presidente Leque diz que jamais teria aceitado uma fala dessa forma. A secretária relata que foi realizada de forma precipitada, causando um caos desnecessário e que alimenta um fogo, inclusive em redes sociais.
O vereador pastor Darcy se desculpou por ter se precipitado, sendo acertado pela secretária pelo transtorno que esse tipo de situação gera. Em segundo, o vereador disse que o reclamante não assumiu o relato e disse que a comissão não teve como apurar os fatos dessa maneira. A secretária reforça que a secretaria está sempre de portas abertas e à disposição para todos para quaisquer esclarecimentos, desde que acompanhadas as informações necessárias para a apuração. O pastor Darcy disse ter convidado o servidor para participar da reunião e o mesmo não compareceu. Sem mais, para o momento, encerra a presente ata. Atenciosamente, André Rezende Padilha, assessor do senhor prefeito. Senhor presidente, que trata agora de um projeto de lei 079/18, de autoria do vereador Ademir da Fonseca Firmiano, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania honorária de Jubá ao senhor Geraldo Rocha Quintanilha Júnior. Também um projeto de lei 077/18, de autoria do vereador José Roberto Reis Filgueiras, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania honorária de Jubá ao senhor Amarildo Souza de Oliveira. Senhora presidente, atenção ao ofício em referência relacionado à instalação da rede de água e esgoto na rua Wilson Campos, no bairro Mangueiras Rural. Informamos que, em visita ao local, verificou-se que o trecho solicitado encontra-se na área de um novo empreendimento. Dessa forma, a legislação imputa ao empreendedor a responsabilidade de implantação dos sistemas completos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário dos empreendimentos, no caso, loteamentos, previamente à ocupação dos mesmos. Rosângela de Faria Coelho, gerente distrital regional da Copasa. Na cópia, senhor presidente. Cópia, o vereador Edeir Pacheco. Também, senhor presidente. Cópia também, o vereador pastor Darcy. Obrigado. Cópia, senhor presidente. Uma cópia aí a todos os vereadores. Copasa. Senhora presidente, fazemos menção ao expediente em empírico para levar a conhecimento de Vossa Excelência, que, tendo em vista a complexidade do tema e os eventuais impactos financeiros da medida, hipoteticamente advirão ao município, estudos quanto à legalidade e à viabilidade econômica estão sendo enviados para que a decisão administrativa a respeito assuma caráter adequação à realidade municipal e não caia no vazio perigoso do fortuito. Nosso costumeiro protesto, André Rezende Padilha, assessor especial, e Mônica Valone, esposo, secretário de administração. Senhor presidente, mensagem do Grupo de Apoio ao Paciente de Câncer, GRAPAC, aos vereadores ubaenses, pelo transcurso de 1º de outubro, dia do vereador, ou edil, ou deputado municipal. 1º de outubro é o dia do vereador, ou edil, ou deputado municipal. Nesta data representativa, nessas simples palavras, nossa melhor homenagem a todos os vereadores de Jubá, com o desejo que continuem cumprindo bem sua função, que por ser resumida em elaborar leis e fiscalizar o Executivo. Nessa era de tantas falcatruas e maus exemplos na política e nos políticos, é necessário que o edil, que representa o primeiro degrau da representação política, cumpra bem o seu papel, com honestidade e lealdade, para não frustrar mais o povo que representa. Neste tempo moderno, de tanta evolução, de tantos discursos, de pouca prática, é fundamental que o vereador dê o seu exemplo, cumprindo o que fala e realizando a sua parte. Nesta era avançada em que estamos vivendo, de tantas evoluídas informações, onde a função dos poderes são bem distintas, cabe ao deputado municipal se ater realmente às suas reais funções e com dinamismo e competência, com altruísmo e boa vontade, para dignificar e honrar o voto que recebeu. Nesta época em que se discute muito, Brasil afora, sobre o valor de remuneração e número de vereadores, é importante considerar que, para aquele que realmente faz a sua parte e cumpre com sua função, o salário é pouco e, infelizmente, para a maioria, é mais do que suficiente e necessário e, sobremaneira, deve-se questionar não a quantidade, sim a qualidade. De acordo com a realidade atual do mundo, do país, do Estado e do nosso município, dessa realidade triste e sombria a que gestores superiores levaram a nossa nação, é fundamental que nossos representantes do Poder Legislativo cumpram fielmente com suas funções constitucionais para que não se instale entre nós a pior das crises, que é a crise da desesperança. A solução existe, caminhos melhores existem, procedimentos melhores existem e devem ser almejados, desde que existam também homens mais patriotas e seguidores da paz e praticamente da justiça e da verdade.
Neste 1º de outubro, dia do vereador, além das boas referências e comemorações merecidas, gostaria que todos refletissem bem sobre o desempenho do seu papel, porque daqui a 2 anos haverá um julgamento onde o povo, que coloca também tira, onde esperamos que sejam premiados somente os bons. Roguemos a Deus para que prossigam abençoando a todos vocês, vereadores, dignos representantes do povo baense nessa nossa Casa de Leis, para que possam ser bons representantes e não traidores do povo. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, a santa que é reverenciada também neste 1º de outubro, possa abençoar e proteger todos vocês, juntamente com todos os funcionários deste Poder Legislativo, concedendo-lhes saúde, discernimento, lealdade e fé. Que o amor possa ser a maior lei imperante no município, para a paz e o bem da nossa população. Professor Joaquim Carlos de Souza, em nome do Grupo de Apoio ao Paciente de Câncer, nesta data completando 8 anos, dando apoio na doença, esperança, na cura e alegria na saúde, cobrando das autoridades a real vinda do tratamento oncológico para o bar. Uma cópia, senhor presidente. Cópia. Cópia a todos os vereadores. Senhor presidente, a Prefeitura acusa de recebimento os ofícios 355, 338, 339, 341, 343, 344, 349, 354, 355, 358, 359, 363, 369, 371, 372 e 374, todos /18, e informa que os documentos foram encaminhados aos setores competentes. André Rezende Padilha, assessor do prefeito. Senhor presidente, mensagem 049, encaminhando para discussão e votação nessa casa, o projeto de lei anexo que dá nova redação à ementa e ao artigo 2º da Lei Municipal nº 4.553, de 28 de maio de 2018. Écio Teixeira Filho, prefeito de Ubá. Com os cumprimentos do prefeito Écio Teixeira Filho, encaminha Vossa Excelência para conhecimento, senhores vereadores, cópia dos seguintes documentos. Lei que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$90 mil. Lei 4.600, que autoriza a abertura de créditos no valor de R$90 mil. Termo aditivo ao convênio 04, celebrado com os sindicatos dos produtores rurais de Ubá. E termo de colaboração número 44, celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI Ubá. André Rezende Padilha, assessor do prefeito. Senhora presidente, em resposta ao requerimento 201 de autoria do vereador Pastor Daci, a Prefeitura informa que nas unidades básicas de saúde atendem profissionais médicos contratados através de processo seletivo para cumprir 40 horas semanais, sendo 32 horas de atendimento na unidade e 8 horas que podem ser aplicadas em estudo ou plantão nas unidades hospitalares do município. Segue unidades que possuem atendimento pediátrico no município. ESF Esquiavon, Dr. Agilberto, atende em média de 150 a 200 consultas mês. Bom Pastor, Dr. Atílio, atende em média 100 consultas mês. Ponte Preta, Dr. Renata, atende em média 210 consultas mês. Pires da Luz, Dr. Atílio, atende em média 220 consultas mês. São João, Dr. Ronaldo, atende em média 155 consultas mês. Coab, doutora Nídia, convênio com a Fagog, atende 20 consultas mês. Peluso, doutora Márcia, atende em média 140 consultas mês. Santa Eduíges, doutor Teófilo, atende em média 150 consultas mês. Policlínica Regional, doutora Nídia, convênio com a Fagog, atende em média 40 consultas mês. E doutora Carla, também convênio com a Fagog, atende em média 24 consultas mês. Todas as unidades atendem de forma indiscriminada as crianças do município, independente da área de abrangência da unidade. André Rezende Padilha, assessor do prefeito. Cópia, senhora presidente. Cópia. Vereador Pastor Daci. Vereador Edeir Pacheco. Senhor presidente, uma cópia a todos os membros da Comissão de Saúde também. Para os membros da Comissão Saúde. Saúde. Convite. O CAPS, Guida Soler, convida para o evento em comemoração aos seus 20 anos, dia 19 de outubro de 2018, às 19 horas, no Salão de Festas do Tabajara Esporte Clube, entrada pela Avenida Beira Rio. Pedimos confirmação pela presença. O CAPS 2 Guida Soler é um centro de atenção psicossocial destinado ao atendimento de pacientes com transtorno mental grave. O serviço conta com uma equipe multiprofissional e possui atualmente 62 pacientes em CAPS diário, além dos pacientes atendidos ambulatorialmente.
Na instituição, usuários passam um dia, tomam suas medicações, são atendidos individualmente pela equipe de acordo com as suas demandas e realizam oficinas terapêuticas de artesanato, música, teatro, futebol, alongamento, dentre outras. No mês de setembro de 2018, o CAPES 2 Guida Solero completará 20 anos de existência e desejamos realizar uma comemoração no dia 19, às 19 horas, no Salão do Tabajara, para nossos pacientes e funcionários, inclusive os que já passaram pela instituição, em um total de aproximadamente 150 pessoas. Por hora, vem informar que conseguimos doação do salão de festas, da banda dos convites, um desconto do buffet e parte da decoração. Porém, nossos pacientes do CAPES diário não possuem condições de contribuir com o valor do convite, que será cobrado dos demais convidados. Sendo assim, precisaremos angariar fundos a fim de pagar para os mesmos, pois são os convidados principais deste evento. Viso, então, solicitar de vossas senhorias ajuda para a realização dessa comemoração, já que o CAPES não possui renda e necessitará contar com doações para essa importante data possa ser festejada. Assina Fernanda Barbosa de Sá, enfermeira coordenadora do CAPES Guida Solero 2. É só, senhor presidente. Passaremos para a leitura de parecer. Parecer pela aprovação do projeto de lei 073/18, de autoria do vereador Jorge Gervásio, que altera o artigo 17 da Lei Municipal 2.683, de 8 de outubro de 96, que dispõe sobre a criação e funcionamento de cemitérios no município de Ubá. Também parecer pela aprovação do projeto de lei 076/18, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais, orçamento do município, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde, no limite de R$ 105.100 e da outras providências. Também parecer pela aprovação do projeto de lei 075/18, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais, orçamento do município, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no limite de R$ 190.000 e da outras providências. Também parecer pela aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Jorge Custódio Gervásio, que dispõe sobre a denominação de rua Henrique Tente, alogador público do distrito de Diamante desta cidade. E, por último, parecer também pela aprovação do projeto de lei de autoria do vereador EDI Pacheco da Costa, projeto de lei 074/18, que dispõe sobre a denominação de rua Professor João Batista Bonfá Claudino, alogador público desta cidade. É só, senhor. Vamos passar para a apresentação das proposições. Senhores vereadores. Senhor presidente, desculpa. Tem um projeto, é uma mensagem 048, emanada do senhor prefeito, caminhando para a discussão e votação dessa casa, projeto de lei 78, que estabelece proposta orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa do município de Ubá para o exercício de 2019. Consta do protocolo? Sim. Então, apresentação das proposições. Vereador Ademir Firmiano da Fonseca. Ademir do Tanquinho. Traz de uma moção de congratulações e aplausos dirigido ao senhor Geraldo da Silva por suas importantes contribuições à comunidade Tanquinho. Nascido no dia 8/8/65, no Hospital São Vicente de Paulo, Geraldo foi criado na comunidade do Quebra-Coco até os seus 7 anos de idade. Mudou com sua família para Ubari e lá ficou até se casar com Carmen Luzia dos Santos Silva e, posteriormente, vieram residir em Ubá. Aqui nasceram seus 3 filhos, Genivaldo, Greziane e Greziane, pelos quais sempre foi muito presente e atencioso. No campo religioso, o senhor Geraldo sempre auxiliou com importantes benfeitorias que foram essenciais, tais como presença ativa nas obras da construção da igreja da comunidade do Tanquinho, há mais de 12 anos, atuando no ministério da igreja, leva a Eucaristia aos doentes, aos domingos, acolhe os novos pais e recém-nascidos na comunidade, visita periodicamente os idosos, enfermos, etc. É reconhecido pelos moradores como um homem que possui presença marcante em todas as obras religiosas de toda a comunidade, demonstrando grande preocupação para o próximo. Esta casa, portanto, parabeniza o senhor Geraldo por suas importantes contribuições. Também uma moção de congratulações e aplausos dirigida à senhora Creuza Luísa Ferreira Pereira, diretora da Escola Municipal Professor Manuel Artidó de Castro, pelos seus relevantes destaques na área educacional. Filho do senhor José e da senhora Delisete, Creuza nasceu e foi criada na zona rural de Ubá. Casou-se com o senhor José Geraldo e teve 2 filhas, Estela e Franciele.
Ela é professora efetiva da rede municipal há 27 anos, sempre exercendo seu trabalho de maneira consciente, com muita dedicação e respeito aos alunos, colegas de trabalho e comunidade escolar. Em 2006, foi convidada para auxiliar na organização da criação de uma escola para a comunidade do Tanquinho. Nos primeiros anos, a escola funcionou de forma provisória em uma casa alugada. Em situações desafiadoras, manteve-se firme e hoje a escola está em prédio próprio, com grande e bela estrutura, demonstrando alta qualidade de ensino e com grande destaque no cenário educacional. É uma diretora muito ativa e reivindicou importantes benfeitorias para as escolas, tais como a cobertura para a quadra poliesportiva, a pintura de todo o prédio, a reforma nos banheiros e diversas outras. Com o seu trabalho, o Creuza busca desenvolver toda a comunidade por meio da educação, que é um recurso capaz de modificar comportamentos e melhorar a qualidade de vida do ser humano. Esta Casa de Leis, portanto, parabeniza a diretora Creuza por suas importantes contribuições pela educação na comunidade do Tanquinho e cujos cumprimentos dos edis infracinados lhes sejam comunicados para a ciência. Também uma moção de congratulações e aplausos ao senhor Eduardo Marcos da Silva, mais conhecido como Dudu da Rádio Líder FM, pelos seus importantes destaques profissionais. Filho do senhor Francisco e da senhora Dosdelina, Dudu é casado com a senhora Lília e reside na cidade vizinha de Tocantins. Já atuou em diferentes segmentos de trabalho, tais como no Marlins Santo Antônio, no Posto de Combustível Santo Duíges, na Rádio Baense e atualmente está na Rádio Líder, há 11 anos. Dudu é sinônimo de carisma e de descontração. Atrai um grande público ao programa Bom Dia Líder, todas as manhãs, das 5 até as 9, sendo ouvido inclusive por caminhoneiros e outros motoristas que passam por Ubá. Recebe ligações de Ubá e região e sempre contagia os ouvintes com sua alegria e simplicidade. Essa Casa de Leis, portanto, parabeniza o Dudu da Rádio Líder por seus relevantes destaques profissionais e que os cumprimentos dos edis infracinados lhes sejam comunicados para a ciência. Vereador Ademir do Tanquinho. Agora uma indicação solicitando ao senhor prefeito a instalação de 2 postes com luminárias entre as ruas Antônia Gregório da Silva e loteamento do senhor Petrônio, às margens da rodovia Ubá de Vinésia, no bairro João Teixeira, a pedido do pastor Arismar e do senhor João do Carmo e demais moradores. A indicação solicita a construção de uma passarela elevada com pintura de uma faixa de pedestres na rua Jurandir Teixeira, bairro Jardim Esperança, em frente à entrada principal da escola Professor Manuel Artidoro de Castro, a pedido da diretora da escola e moradores. Indicação solicita ao senhor prefeito realizar estudos técnicos que possibilitem o plantio de árvores num terreno pertencente ao município, localizado nas proximidades do número 271 da rua Nicola Campanha, bairro 10 Minas, a fim de criar um espaço verde local a pedido dos moradores. Requerimento solicita ao senhor prefeito para realizar o patrulhamento e o cascalamento do novo loteamento, situado atrás do bairro Santa Rosa, a pedido do senhor Fernando Caetano e demais moradores. Presente solicitação reitera indicação de autoria do vereador Antério Gomes de Aguiar. Requerimento solicita ao senhor prefeito para realizar estudos técnicos que prevejam o prolongamento da rede de esgoto do bairro Santa Rosa e do novo loteamento adjacente até as canaletas do bairro Pires da Luz, a pedido do senhor Fernando Caetano e demais moradores. Presente solicitação reitera parcialmente indicação de autoria do vereador Antério Gomes de Aguiar. Requerimento solicita ao senhor prefeito para realizar a construção de um velório no terreno pertencente ao município, que se encontra no cemitério do distrito de Miragaia, pois atualmente os moradores estão velando seus entes queridos dentro do salão comunitário em razão da ausência de um local adequado, a pedido do líder comunitário de Miragaia, José Carlos Quirino. Presente solicitação reitera indicação de autoria da vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto. E, por último, uma representação dirigida ao presidente dos sindicatos empregados em postos de combustíveis e derivados de petróleo de Belo Horizonte, solicitando, ao qual muitos frentistas de Ubá são filiados, solicitando-lhe que os postos de combustíveis que não oferecem assentos para descanso durante as pausas de trabalho dos frentistas sejam acionados na forma da lei, em razão do desrespeito à norma regulamentadora número 17, que em seu ponto 17.3.5 estabelece que, para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devam ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. Vereador Ademir Firmiano da Fonseca. Vereador Alexandre de Barros Mendes, Leque.
Tradicionalmente, uma moção de congratulações e aplausos ao senhor José Carlos Gomes Teixeira, gerente da Divisão de Trânsito e Transporte Público, pelos importantes serviços prestados na cidade de Ubá. Mais conhecido como Major Gomes, é responsável pelos importantes serviços realizados pelo trânsito da cidade de Ubá. São diversas mudanças aguardadas há muito tempo pela população que estão proporcionando maior segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Seus serviços estão sendo elogiados por toda a comunidade que reconhece seu árduo trabalho e dedicação a fim de transformar o trânsito do município mais seguro. Essa casa, dessa forma, parabeniza o Major Gomes pelos excelentes serviços prestados, requerendo que Copa 10 seja encaminhada com os efusivos e cordiais cumprimentos dos edis abaixo assinados. Também uma moção de congratulações e aplausos dirigida ao senhor Vicente de Paulo Pinto e ao senhor Fumaça, responsável pela equipe de poda das árvores, pelos excelentes trabalhos prestados em Ubá. Graças ao seu vasto conhecimento na área ambiental, adquirido ao longo de muitos anos, o senhor Vicente de Paulo foi convidado a estar como secretário de Ambiente e Mobilidade Urbana na atual administração. Desde o início, vem demonstrando muito empenho e profissionalismo em todas as suas atividades envolvidas no município e nos distritos. De igual maneira, Fumaça, carinhosamente conhecido assim por seus companheiros de trabalho, é responsável pela equipe de poda das árvores, desenvolvendo suas atividades há muitos anos com muita distinção e reconhecimento. Essa casa, portanto, parabeniza o senhor Vicente de Paulo Pinto e o senhor Fumaça pelos destacáveis serviços prestados à Secretaria de Ambiente e que os cumprimentos dos edis infracinados lhes sejam endereçados para conhecimento. É só sobre. Vereador Antero Gomes de Aguiar, Antero do ônibus. Representações 041. Senhora Presidente, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao coordenador regional do DR Minas Gerais, na 5ª Regional da Zona da Mata, ao senhor José Eduardo Duarte, para indicar-lhe que, a pedido dos moradores, a realização de um estudo técnico que possibilitem a construção de uma calçada na imagem da rodovia Ubá Visconde Rio Branco, especialmente em frente à unidade da Copasa, aproximadamente ao bairro Primavera, em razão das frequentes quedas de pedestre no local. Senhor Presidente, requerimento 228. Senhor Presidente, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida ação plenária, o envio de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe que, por meio do setor municipal competente, realize o asfaltamento do trecho do final da Rua Mato Grosso e a Rua Goiás, ambos no bairro Chiquito Gazola, a pedido dos moradores. A presente solicitação reitera parcialmente a indicação 0627/2017 da mesma autoria. Senhor Presidente, indicação 361. Senhor Presidente, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe que, por meio do setor municipal competente, realiza a instalação de 2 postes de iluminação pública com luminária até aproximadamente ao número 255, na Rua Elisa Amaral Peron, bairro Agrosérie, a pedido dos moradores. Assim, na tentativa de contar com o apoio dos nobres pares, afirma plenário vereador Lincoln Rodrigo da Costa, da Câmara Municipal de Ubá, ao 1º dia de outubro de 2018, vereador Antero Gomes de Aguiar, vereador Antero do ônibus. Só isso, presidente. Vereador Alexandre de Barros Mendes. É uma moção de congratulações e aplausos dirigida à direção e toda a equipe de colaboradores do Hospital Santa Isabel, em razão dos importantes serviços prestados na área da saúde em Ubá. O Hospital Santa Isabel foi inaugurado no ano de 1969
como Maternidade e Hospital Infantil Santa Isabel, tendo como diretor o Frei Cornélio, EFM, e como presidente o Dr. Ivaí da Rocha Reis. O Hospital Santa Isabel tem como mantenedora a Associação Beneficente Católica, que é uma sociedade civil de direito privado, de utilidade pública municipal, estadual e federal, fundada em Ubá no dia 15 de março de 58, fruto da fé e prática cristã de ubaenses inspirados e liderados pelos frades franciscanos Frei Pedro e Frei Cornélio, que aportaram em Ubá para trabalho sacerdotal na paróquia de São Januário e aos quais se seguiram diversos outros sacerdotes. Muitas melhorias e avanços técnicos aconteceram desde a sua criação, num processo de constantes investimentos em prol da saúde dos ubaenses, que faz do Santa Isabel o maior e melhor hospital de Ubá e uma referência em toda a zona da Mata Mineira. Outro ponto que merece destaque é com relação ao corpo de profissionais do hospital, pois são muito bem treinados e recebem a comunidade ubaense com muita atenção e carinho e sem distinção. Essa Casa Legislativa, portanto, parabeniza todos os colaboradores do Hospital Santa Isabel pelo profissionalismo e zelo com que tratam os pacientes e que os cumprimentos dos edis infracionados sejam comunicados para conhecimento. Vereador Alexandre de Barros Mendes, Leque. Vereador Darcy Pires da Silva. Pastor Darcy. Trate uma moção de congratulações e aplausos ao pastor José Valdemar de Aguiar pelo recebimento do título de honra ao mérito concedido pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Minas Gerais. Entre os 10.000 candidatos de todas as igrejas do Evangelho Quadrangular do Estado de Minas Gerais, 12 foram escolhidos, e para o regozijo dos ubaenses, o pastor José Valdemar foi agraciado com o título de honra ao mérito, que foi entregue no último dia 27 do corrente mês, na cidade de Belo Horizonte. A premiação é concedida em reconhecimento aos bons trabalhos desenvolvidos na carreira ministerial. Nesse sentido, essa Casa de Leis parabeniza o pastor José Valdemar pelo reconhecimento do título e que os cumprimentos dos edis abaixo assinados lhes sejam comunicados para conhecimento. Vereador pastor Darcy Pires da Silva. Vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto. Traz uma indicação dirigida ao senhor prefeito, solicitando realizar o tapamento de um buraco situado nas proximidades do número 86 da rua Frei Pedro, no bairro São Domingos, pois está impedindo o trânsito de veículos, gerando muitos transtornos à comunidade. Vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto. Vereador Jorge Custódio Gervásio. Jorge da Kombi. Traz um requerimento dirigido ao senhor prefeito Edson Teixeira Filho para que indicar-lhe, por meio do setor municipal competente, para que realize patrulhamento e cascalamento da estrada situada entre a residência do senhor Leopoldo até a fábrica de imóveis do senhor Bento, no trecho compreendido entre as comunidades do Ubazinho e do Córrego das Posses. A presente solicitação reitera requerimento de autoria dos vereadores Edeir, Gilson, Joseli e pastor Darcy. Vereador Jorge Custódio Gervásio Jorge da Kombi. Vereador José Roberto Filgueiras. Uma indicação 366 de 2018. Senhora presidente, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe que, por meio do setor municipal competente, realize o asfaltamento da rua Professor Francisco Artidoro da Costa, no bairro São Judas Tadeu, a pedido dos moradores. Outra indicação 367 de 2018. Senhora presidente, o vereador que abaixo assina quer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe que, por meio do setor municipal competente, realize o recapeamento asfáltico de um buraco na rua Diógenes Gomes da Silva, no bairro Antonino Coelho, Coab, a pedido dos moradores. Uma moção de congratulações e aplausos, número 54, 2018. Senhora presidente, o vereador que abaixo assina requer, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, a inserção em ata, a fim de permanecer nos anais dessa Casa de Leis, uma moção de congratulações e aplausos à Associação Beneficente Atitude para Mudar, pelas importantes contribuições na área social e ambiental em Ubá. A Associação Beneficente Atitude para Mudar foi fundada no dia 2 de janeiro de 2017 por Domingos Trindade e tem a sua sede na rua Violeta, número 41, no bairro Paulino Fernandes. O objetivo da ONG é promover a assistência social, a defesa,
a preservação, a conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. De acordo com seu estatuto, no capítulo 1, artigo 2º, a associação desenvolve o projeto de preservação e conservação do meio ambiente, chamado Cidade Limpa. Esse projeto tem o objetivo de conscientizar a população quanto à necessidade de manter a cidade limpa, tornando o ambiente mais agradável e prazeroso de se viver. Desta forma, para tornar a cidade mais limpa, a associação está colocando tambores de lixo em pontos estratégicos da cidade, especialmente nas áreas que exigem maior demanda. Na promoção da assistência social, a associação desenvolve o projeto Resgatando para Cristo. Esse projeto tem a finalidade de ajudar os usuários de drogas por meio de palestras, a fim de conscientizá-los a sair deste grupo de risco social, levando até eles as Sagradas Escrituras e propondo a internação em clínicas de recuperação. Esse trabalho está sendo realizado todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Praça Guido Marliere, com oferecimento de janta aos moradores de rua e aos domingos, às 8 horas, café da manhã com leite e pão. Essa Casa de Leis, portanto, parabeniza o senhor Domingos pela criação da Associação Beneficente Atitude para Mudar, que está desenvolvendo um importante trabalho social em Ubá, e que os cumprimentos dos vereadores abaixo assinados lhes sejam comunicados para a ciência. Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, firmo plenário vereador Lincoln Rodrigo Costa, Câmara Municipal de Ubá, ao 1º dia de outubro de 2018. Vereador José Roberto Filgueira. Sócia presidente, está à disposição de todos os vereadores que quiserem assinar. Vereadores Edeir Pacheco da Costa e Gilson Fazola Filgueiras. Pica-pau. Então, indicação, senhor presidente, os vereadores que abaixo assinam requerem na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe que, por meio do setor municipal competente, realize calçamento da rua Ângelo Esperandil, no bairro Aeroporto, até o anel viário, a pedido dos moradores. Um requerimento, senhor presidente, os vereadores que abaixo assinam requerem, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe que, por meio do setor municipal competente, realize asfaltamento da rua José Betil, bairro Mangueira Rural, a pedido dos moradores. A presente solicitação reitera a indicação 314/18 de autoria do edil Antero Gomes de Aguiar. O outro requerimento, senhor presidente, os vereadores que abaixo assinam requerem, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe que, por meio do setor municipal competente, realize calçamento da rua Wilson Campos, bairro Mangueira Rural, a pedido dos moradores. A presente solicitação reitera a indicação 428/17 de autoria do edil Antero Gomes de Aguiar e o requerimento 011/18 de mesmas autorias. Tem mais duas com o vereador Gilson. Senhor presidente, indicação número 364. Os vereadores que abaixo assinam requerem, na forma regimental e após devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao ilustríssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe, por meio do setor municipal competente, que realize análise técnica de 2 passarelas elevadas, sendo uma em frente ao Coração de Estudante, na Avenida Padre Arnaldo Jansen, e a outra em frente à entrada da Escola Estadual Senador Levindo Coelho, na Rua Antenor Machado, pois, segundo os motoristas, estão desniveladas, podendo ocasionar danos aos veículos e acidentes de trânsito, a pedido dos munícipes. Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, firma o plenário vereador Lincoln Rodrigues Costa, da Câmara Municipal de Ubá, ao 1º dia de outubro de 2018. A outra indicação, senhor presidente, número 365, os vereadores que abaixo assinam requerem, na forma regimental e após devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao ilustríssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe, por meio do setor municipal competente, que realize a poda de 3 árvores localizadas em frente ao número 263 da rua Luciano Grupo,
no bairro Inês Cropo, a pedido dos moradores. Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, firmam o plenário vereador Lincoln Rodrigues Costa, da Câmara Municipal de Ubá, ao 1º dia de outubro de 2018. A outra, senhor presidente, é um requerimento número 232. Os vereadores que abaixo assinam requerem na forma regimental e após a devida aprovação plenária o envio de correspondência ao ilustríssimo senhor prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, para indicar-lhe, por meio do setor municipal competente, que realize a construção de uma calçada entre a rua José Rezende Brando e Andão Quintão, respectivamente, pertencente aos bairros Bom Pastor e Agrosséries, com instalação de corrimão, o intuito de garantir a maior segurança aos pedestres, principalmente para as crianças que estudam nas escolas daquela região. A presente solicitação reitera a indicação número 664 de mesmas autorias. Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, firmam plenário vereador Lincoln Rodrigues Costa, Câmara Municipal de Ubá, 1º de outubro de 2018. Só isso, senhor presidente. Vamos colocar em discussão e votação as proposições dos senhores vereadores. Algum vereador deseja destacar alguma para votação em separado? Senhor presidente, já 040, traço 2018. 040/18. Mais algum? Senhor presidente, eu vou comentar aqui também do requerimento, da representação aqui 041. E a 364, senhor presidente. Então, vamos colocar em votação as demais. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram, que discordarem que se manifestem. Demais proposições e requerimentos aprovados por unanimidade. Representação 040, 2018. Vereador Ademir, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Primeiro secretário, pastor Darcy. Vice-presidente, Edeir Pacheco. Líder do governo, Jorge Custódio Gervaso. Vice-líder Roberto. Colegas vereadores, público presente, imprensa. Senhor presidente, eu venho aqui na forma de até denunciar, né? Eu sou frentista, né, com muito orgulho, trabalho há 23 anos como frentista e nós não temos sindicato que representa a nossa classe de trabalhador aqui em Ubá. Nós somos representados pelo Sindicato de Belo Horizonte e tem, infelizmente, presidente, ainda tem postos que estão descumprindo a lei, né? Eu, quando comecei a trabalhar de frentista, se o patrão chegasse, pegasse a gente sentado ou encostado, eles mandavam embora. Mas hoje a lei mudou. Hoje o estabelecimento, quando não tem carro na pista, que você não está trabalhando, você tem que ter uma cadeirinha para você descansar as pernas, senão estoura as veias das pernas da gente. Isso foi comprovado. Então, infelizmente, eu fiz questão de tirar uma foto, né? E está aqui para todo mundo ver, de frentista sentado em cima de tambores de óleo, sem conforto nenhum. Isso é um absurdo, senhor presidente, né? Eu acho que o sindicato tem que fazer uma atuação firme aqui na cidade de Ubá, olhar esses postos de combustível, porque isso aqui eu acho que, né, a gente fez questão de tampar, mas é um posto da Shell, foi reivindicado pelos frentistas, vieram me pediu que entrasse aqui na Câmara. Então, eu peço o apoio dos colegas vereadores aí, né, que isso aí que eu acho que é tão desrespeito ao trabalhador, né? A gente que é trabalhador, a gente não tem que ser tratado da forma digna, né? No mais, muito obrigado, senhor presidente. Olha com carinho essa foto aí. Vereador Antero, palavra. Senhora presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, público presente, imprensa e funcionário. Senhor presidente, é uma representação que eu fiz aqui 041, eu vou comentar aqui, é porque ali na rodovia, saindo da rua do Beco do Sapo ali, em frente à Copasa, tem um encostamento ali, não que as enchentes que deu uns tempos atrás aí, foi fundando
aqueles encostamentos ali, e já tem dado vários acidentes ali. Uns dias atrás aí, foi uma senhora que vinha de bicicleta, que ela ia lá para a igreja da Assembleia, lá na Primavera, aí o caminhão passou muito encostado nela, ela desequilibrou e caiu dentro daquela vala ali, na rodovia, de frente à Copasa ali, e quebrou o braço, quebrou o maxilar também, ficou muito ruim. E agora, poucos dias agora também, um motoqueiro estava na mão dele, que ela ia direto para Rio Branco, o caminhão estava sentido mais no meio da pista, e como é para Rio Branco também, ele pegou e voltou para o acostamento dele. Só que o motoqueiro estava indo, ele fechou o motoqueiro, caiu lá dentro também daquela cratera que tem ali de frente à Copasa, na rodovia, e machucou bem mesmo, e está em estado, né, que está até com parafuso nas pernas. Então, é um troço que eu não sei se é junto ao DE, com a prefeitura, mas é rodovia ali, acho que de frente à Copasa, né, conta com rodovia. Então, eu estou fazendo esse comentário aqui, que é o doutor José Eduardo aí, para ver se ele, né, joga ali um fundo de pedreira, alguma coisa ali, joga um cascalho, um troço ali para ver se arruma aquele encostamento ali, para evitar mais acidente. Só isso, presidente. Vereador Gilson, né? Palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, imprensa local. Senhor presidente, nós estamos entrando com essa indicação número 364. Por quê, senhor presidente? Foram construídas várias passarelas na cidade de Ubá. Senhor presidente, então, nós entrando com essa indicação lá na Padre Arnaldo Janser e na rua Antenor Machado. Então, a gente está pedindo o prefeito, a secretaria lá do meio ambiente, que é mobilidade urbana lá, que olha lá para fazer um estudo técnico, porque essas duas passarelas estão muito elevadas. O que está acontecendo, senhor presidente? Veículos, caminhões que passam ali, senhor presidente, está tendo muita reclamação dos motoristas. Então, a gente está pedindo à prefeitura que olha lá essas duas passarelas com carinho. Com a palavra, vereador Edei. Senhor presidente, nobres pares, só para dizer aqui que essa indicação que eu entrei aqui agora há pouco, a rua Ângelo Esperandil solicitando o calçamento, que o nome ali, foi colocado o nome da rua errado, só para os novos pares ficar sabendo, que é aquela estrada ali que liga perto da Igreja dos Mendes até o antigo Abacatinho. A gente está solicitando aí o calçamento. Só porque já o assessor foi lá fazer a mudança, para todos saberem aí que foi mudado o nome daquela rua ali, que a gente está votando aí nesse momento, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Então, vamos colocar em votação a representação e indicação que foram discutidas. Está em votação. Quem concordam, permaneçam como se encontram, que discordarem, que se manifestem. São aprovadas por unanimidade. Ordem do dia para a próxima reunião ordinária, a se realizar no dia 8 de outubro de 2018. As matérias que foram alvo de pareceres lidos na noite de hoje. Os projetos de leis 071, 073, 074, 075 e 076. Antes de passar a palavra pela ordem, gostaria de cumprimentar todos os colegas vereadores aí pelo Dia do Vereador. Algum vereador deseja a palavra pela ordem? Com a palavra, presidente. Com a palavra. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, imprensa, público presente. Senhora presidente, eu estive hoje na Fazendinha e alguns dos moradores estavam me perguntando o negócio de terreno, não sei o quê. Aí eu quero deixar um recado para eles aqui, que o terreno lá está todo legalizado.
Tá tudo legalizado. A outra. Porque tem muita gente que não sabe. E tem que passar a escritura, sim, pagar a escritura. Mas que o terreno está legalizado, da fazendinha, para quem não sabe, os moradores estão lá, achando que tem que legalizar o terreno. Se legalizar, não. Já está legalizado. Estou dando um recado aqui, porque eu estou sabendo que está legalizado. E tem que pagar a escritura, sim. Mas o terreno está legalizado. Então, senhor presidente, é só isso. Você pode deixar um recado aí, o pessoal está sabendo. Obrigado aí. Senhor presidente, Vereador Antero. eu queria fazer só um comentário do requerimento aqui que foi do Pica-Pau, do juiz Pica-Pau, sobre essa passarela ali da Padre Arnaldo Jans. As outras eu não estou sabendo, não, mas aquela ali tem várias reclamações mesmo. Caminhão longo que vem aqui do lado, agora, que a proteção que põe entre o pneu, roda da frente, roda de trás ali, vai passar e está agarrando ali, quando a roda está na frente, passa o quebra-mola, a outra aqui atrás, então aquilo aí está agarrando nos quebra-mola. E eu não sei se passou também, não. Eu acredito também que esses ônibus aparatistas longos também, que são baixos, se passar ali, eu acho que vai agarrar também. Porque quando ele sobe da Tatiaia para cá, ele tá beleza. Mas quando ele desce, está muito alto. Entendeu? Eu acho que isso aí, eu acho que esses ônibus também longo, eu acho que vai agarrar também. Porque o caminhão está agarrando, que tem a proteção do lado, para evitar, assim, quando acidente com bicicleta, né, vários acidentes de moto, fica correndo do lado, assim, aqui a proteção, ela protege. Então, o cara foi passar com o caminhão lá, teve que parafusar aquela grade para poder passar o caminhão. Então, eu acho que isso aí tem que olhar isso o mais rápido possível, né? Porque deve ter o padrão, né, de altura, e ali está forte o padrão mesmo. Presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, essa semana, aliás, hoje, né, a gente quer falar aqui dessas datas importantes, que hoje é o dia do vereador, né, comemorado dia do vereador, também é dia do idoso. Mas eu quero ir mais à frente um pouco, porque nós não podemos, principalmente neste momento que nós vamos estar aí, neste domingo, dia das eleições, mas não poderíamos aqui dimensionar, senhor presidente e demais pares, a comemoração no dia 5 de outubro da promulgação da atual Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 88, tornou-se o principal símbolo do processo de redemocratização nacional. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava a liberdade de pensamento. Foram criados mecanismos para evitar abusos de poder do Estado. A Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 85 pelo presidente José Sarney, trabalhou durante 20 meses. Participaram 559 parlamentares, 72 senadores e 487 deputados federais, com intensa participação da sociedade. Durante 5 meses, cidadãos e entidades representativas encaminharam suas sugestões para a nova Constituição. 5 milhões de formulários foram distribuídos nas agências dos Correios. Foram coletadas 72.719 sugestões de cidadãos de todo o país, além de outras 12 mil sugestões dos constituintes e de entidades representativas. O debate oficial sobre a nova Constituição começou em julho de 85, com a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, também conhecida como Comissão Afonso Arinos. Composta por 50 membros, ela foi presidida pelo senador Afonso Arinos de Melo Franco. O anteprojeto constitucional foi entregue em setembro do ano seguinte, e o próprio senador Afonso Arinos tornou-se um dos constituintes, tendo sido designado presidente da Comissão de Sistematização, uma das etapas desse processo. A sessão do dia 5 de outubro de 88
foi marcada por fortes discursos e por momentos de emoção. Logo depois da execução do hino nacional, Ulisses Guimarães assinou os exemplares originais da Constituição, usando caneta que lhe havia sido presenteada por funcionários da Câmara. Em seguida, Ulisses levantou-se de uma cadeira e ergueu um exemplar e proclamou: declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude para que isso se cumpra. Todo o plenário aplaudiu. Eram 15 horas e 50 minutos. A partir deste momento, passava a valer a nova Constituição do Brasil. Quando a cerimônia foi encerrada, poucos depois das 17 horas, o país havia concluído a transição entre a ditadura e a democracia e começava a viver um novo período histórico. Depois disso, todos os parlamentares constituintes, que agora passavam a exercer apenas as funções de congressistas, além do presidente da República e do STF, juraram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Direitos fundamentais foram garantidos em várias áreas. Na saúde, por exemplo, a grande revolução foi a criação do Sistema Único de Saúde, SUS. Hoje, União, estados e municípios são responsáveis por um sistema integrado de atendimento à saúde, ao qual todo cidadão brasileiro e até mesmo estrangeiros têm acesso. Antes, apenas quem era filiado ao antigo Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, podia utilizar os hospitais públicos. O restante era atendido pelas Santas Casas e outras entidades beneficentes. A Constituição de 1988 colocou a educação como dever do Estado, inclusive para quem não teve acesso ao ensino na idade certa. Foi ampliada a educação rural e enfatizados os esforços para incluir as crianças com deficiência e também a população indígena. A defesa do consumidor também foi introduzida como um direito fundamental. O Código de Defesa do Consumidor foi elaborado por determinação expressa da nossa Constituição. A nova Carta também garantiu ao brasileiro o pleno acesso à cultura e conferiu ao Estado a obrigação de proteger todos os tipos de manifestações tipicamente nacionais, como a indígena, a popular e a afro-brasileira. A Constituição de 88 reconheceu a importância da biodiversidade ao dedicar um capítulo ao meio ambiente. Passou a exigir avaliação de impacto ambiental para obras e abriu caminho para as ações posteriores, como a Lei das Águas e a Lei dos Crimes Ambientais. Outra revolução importantíssima, após tantos anos de regime militar, foi a possibilidade de os cidadãos apresentarem projetos de lei com assinatura de 1% dos eleitores do país. Então, senhor presidente, este mês de outubro é um mês realmente festivo para nós, onde podemos aqui comemorar esses 30 anos da nossa Constituição. Eu falo assim com muita tranquilidade e com muita alegria, porque a partir dessa Constituição de 88, a promulgação da Constituição, nós podemos, obrigatoriamente, cumprindo a Constituição, ter a nossa lei orgânica, que é a lei que rege aqui o nosso município. E tive a honra, de também trabalhar para que essa lei orgânica acontecesse. Eu fui vereador naquela época e pudemos aqui, em 1990, promulgar a Constituição Municipal de Ubá. Então, neste mês de outubro, a Escola do Legislativo, a gente já está alguns dias trabalhando nesse sentido, de a gente fazer aqui algumas palestras, inclusive com estudantes, escolas, também com advogados, com juristas bem colocados aqui diante da sociedade, para estar aqui falando um pouco para a população baense sobre a Constituição, o que ela traz de bom para nós,
porque tudo que rege no país é através da Constituição. Então, as pessoas entenderem o processo, como é, conhecer realmente, ter um maior conhecimento da Constituição. Então, no mês de outubro, através da Escola do Legislativo, a gente vai estar aí promovendo, tanto com alunos, quanto com professores, e também com os juristas que vão aqui expor aqui para nós mais a fundo a nossa Constituição. Então, para nós, senhor presidente, é com muita alegria que a gente fala de 30 anos da Constituição, onde o Brasil tornou-se liberto, né, do regime ditador, vamos dizer assim. Né? A democracia passou a ter a partir de 88. Eu quis falar isso hoje exatamente porque será no dia 5 e no dia 7 nós teremos as eleições. Que possamos, juntamente com todo o povo brasileiro, né, escolher democraticamente o nosso presidente, as pessoas que vão administrar esse país, sempre obedecendo aí esse regime democrático, que é a escolha do nosso presidente e dos nossos governantes. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Pastor Darcy. Obrigado, senhor presidente. Vice-presidente EDI, companheiros da mesa, público presente, imprensa. Eu quero até parabenizar o professor Joaquim, que nos mandou esses dados importantes do Dia do Vereador, e a presidente também já acabou de cumprimentar todos que aqui estão, e talvez os que... Muito obrigado. Os que estão ao alcance de nossa voz, nossa imagem, né? E receba também os nossos cumprimentos. Mas hoje, senhora presidente, comemora-se dia de alguns segmentos da sociedade, né? Está aí na internet. Não sei se o do padeiro também está incluso, mas são vários que estão aí, idosos e outros e outros. Mas o Dia do Vereador, senhora presidente, é comemorado anualmente em 1º de outubro no Brasil. A data homenageia o cargo político do representante de uma cidade ou município que está encarregado de funções legislativas ou executivas dentro da chamada Câmara dos Vereadores. Haja visto que um prefeito e um vice-prefeito sofrendo um impeachment, quem sai para administrar a cidade é exatamente o presidente da casa. As primeiras leis que serviram para reger os cargos de vereadores no Brasil foram instituídas na Constituição de 1824 por Dom Pedro I, sendo oficializada pela Lei de 1º de outubro de 1828. A Constituição de 1988, que acaba o vice-presidente falar sobre ela, estabelece que a cada 4 anos haverá uma eleição direta e simultânea em todo o país para eleger novos vereadores em cada cidade ou município brasileiro. A origem do Dia do Vereador. O Dia do Vereador foi instituído através da Lei Federal número 7.212, de 11 de julho de 1984. O decreto de lei definiu o dia 1º de outubro como o Dia do Vereador, porque foi nesta data que o ex-imperador do Brasil, Dom Pedro I, oficializou as normas que definem o cargo de vereador no país. O vereador possui um papel importantíssimo no município. Ele é o elo entre a população e o poder legislativo, através do seu trabalho dia a dia. Parabéns pelo seu dia, vereador. E parabéns a todos os vereadores que cumprem o seu papel de fiscalizadores e representantes do povo, comprometidos com o município e que cresçam junto com a sua cidade. O vereador possui um papel importante no município em que atua. Ele é o elo entre a população e o poder executivo. Seu papel é o de mostrar os problemas da comunidade e buscar providências junto aos órgãos competentes. Mas não é só isso. O vereador é o fiscal do dinheiro público, o representante do povo,
é um assistente social, advogado, comunicador e etc. Nos diversos papéis do vereador, destaco a coragem de concordar com o que considerar certo e discordar com o que considera errado, priorizando o benefício coletivo. Parabéns a todos os vereadores por seu dia. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jorge, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente e a imprensa. Para finalizar um pouco da fala do vereador daí, que falou aí que domingo é o dia da política, né? E a gente que somos vereador sabe, no dia da campanha mesmo, um aperto que dá no coração, né? Se volta ou se não volta. Eu só espero que a população da cidade de Ubá sabe escolher os seus candidatos. Temos muitos candidatos bons na cidade de Ubá, temos deputado estadual, temos deputado federal, né? Isso é importante, essa escolha para esses deputados que moram aqui em Ubá, porque a gente possa cobrar deles. Todos os finais de semana, os deputados estão aqui na cidade de Ubá, para que a gente possa cobrá-lo. Agora, votar em alguns deputados que são marinheiros de primeira viagem, que via a cidade de Ubá pegar votos e depois voltar para a sua cidade, não está nem aí para a cidade de Ubá, esse vereador não pode comemorar o dia dele hoje como é dia de vereador, não. Porque o vereador ele tem que honrar a sua cidade e escolher o que vai votar, o que vai apresentar a cidade de Ubá. É isso que é importante, apresentar a cidade de Ubá. E eu quero só finalizar a minha fala, senhor presidente, parabenizar ao LEC, teve uma moção de gratulações e aplauso para os funcionários do Hospital Santa Isabel. Reconheço aqueles funcionários, porque todos os dias eu estou ali no hospital, e são grandes profissionais que trabalham aí, e eu parabenizo ele por essa moção que fez aos funcionários do Hospital Santa Isabel. Muito obrigado. Vereador Ademir. Muito obrigado, senhor presidente. Né, boa noite a todos, né, colegas vereadores, público presente, imprensa. Senhor presidente, queria aqui parabenizar o nosso ex-ouvidor, o Sebastião, né? Sebastião, quando está na área da saúde, né, Sebastião? Sebastião Estevam, trabalhou muito na área da saúde aí, né? Fiz até uma moção para ele aqui na última reunião, e a gente não via tantas reclamações assim, né? Muita reclamação que vinha, a pessoa levava para a ouvidoria, e o Sebastião sempre trazia um respaldo positivo presente. Eu falo, sou testemunha, já levei muita demanda para ele, e ele solucionou para a gente lá. Algumas ficou pendente, que também não dependia dele, mas a maioria ele solucionou. Então, parabéns, Sebastião, tá? É um guerreiro, é um homem trabalhador, né? E sobre eleições, ô Jorge, eu quero parabenizar você também, né? Eu acho que a gente tem bons candidatos aqui em Ubá, sim, tanto estadual, tanto federal, né? E dessa uma mensagem para a população de Ubá, né? Vamos votar consciente, vamos procurar votar nos candidatos da cidade de Ubá, que aqui a gente vê eles, para a gente poder cobrar deles depois a melhoria para o nosso município. Né? No mais, muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Leque, tinha pedido. Obrigado, senhora presidente. Meu presidente fala depois, viu, meu presidente? Senhora presidente, eu gostaria, na sua pessoa, transmitisse o meu recado a toda a equipe do Hospital Santa Isabel, a direção, pelo belíssimo trabalho que eles fazem lá. São pessoas educadas, profissionais, viu? Eu tive lá, eu pude ver. Tá? Transmite meu recado e parabéns a todos lá pelo belíssimo trabalho que faz lá. E nós, vereadores, deveríamos olhar com mais carinho pelo Hospital Santa Isabel, gente. O Hospital Santa Isabel é muito importante para a cidade de Ubá e para a Zona da Mata. Viu? Transmite meu recado, senhora presidente. Muito obrigado. Te agradeço, vereador, pelas palavras, né? E a gente também se sente homenageado, né? Porque nós também sou funcionário, né? E vou levar as palavras, né, suas, né,
e isso serve de estímulo, né? Todo mundo gosta de receber elogios, né? As críticas também são muito importantes, no sentido de construção, né? De melhoria. Então, eu tenho certeza que vai ser muito positivo. Vereador Zé Roberto. Senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente, senhor Domingo Trindade, presidente, fundador da ONG, Associação Beneficente Atitude para Mudar, né? Obrigado pela presença. Senhora presidente, eu queria fazer aqui 2 comentários rápidos, assim, sobre o requerimento do vereador EDI do Gilson e também do Ademir, referente às capelas de Biragá e até de Diamante. Já estão até licitadas essas 2 capelas, que aí já é uma boa notícia, que isso vai ser, em breve, vai ser o pedido de Vossa Excelência, será atendido, no caso da capela, né, do vereador Ademir, que pediu aqui, e também a calçada do trecho ali do Bom Pastor até o Agroceres, inclusive, é um compromisso que o prefeito fez com a comunidade daqueles bairros ali, que vai beneficiar, essa calçada vai beneficiar o bairro Agroceres, o bairro da Luz, é um compromisso que o prefeito fez. Inclusive, teve uma reunião que ele assumiu, o vereador Antero, o vereador Leque estava presente nessa reunião, né? E dessa boa notícia para vocês e para os moradores desses bairros, que vai ser feita essa calçada. Já estão licitadas essas obras, em breve será feito para beneficiar o município. Mas, senhor presidente, eu também não poderia deixar de registrar aqui o dia do idoso, né? Que as pessoas falando aqui muito de vereador, mas acho que é importante também de registrar aqui e falar um pouco sobre o idoso, o estatuto do idoso, dos direitos de uma grande parcela da população que muitas das vezes não são cumpridos e não tem os seus direitos garantidos e falta política pública para essa parcela da população. No dia 1º de outubro, comemora-se o Dia do Idoso, pessoa que possui idade igual ou superior a 60 anos. Essa data que marca o dia em que a Lei número 10.741, que é o Estatuto do Idoso, entrou em vigor. É fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público e para reavaliarmos nossa atitude em relação aos idosos. O envelhecimento é um fenômeno biológico normal que atinge todos os organismos vivos, mas muitas pessoas não sabem lidar com esse processo. Diante disso, o aumento da expectativa de vida no Brasil, que hoje ultrapassa os 71 anos de idade, representa um desafio para toda a sociedade, que deve criar formas de amparar melhor os idosos. A criação do Estatuto do Idoso em 2003 representou um grande avanço na vida dessa parcela de nossa população, que frequentemente é vítima de maus tratos e abusos de todas as formas. Esse Estatuto estabeleceu os direitos dos idosos como uma prioridade em alguns serviços e a garantia de acesso à saúde, à alimentação, educação, cultura, lazer e ao trabalho. A partir do Estatuto do Idoso, também ficou estabelecido, entre outros pontos, que é crime discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não promover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandato. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas e desagradantes ou privando de alimentação e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Apropriar-se de um ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversas à sua finalidade. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Exibir ou vincular por qualquer meio de comunicação informações ou imagem
depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Muitos avanços já foram feitos no que diz respeito à legislação e hoje os maus tratos, por exemplo, são punidos com mais rigor do que há alguns anos. Entretanto, o desafio da idade não se restringe à legislação, pois se refere também à saúde, uma vez que muitos idosos sofrem com diminuição nas suas capacidades físicas e muitas vezes mentais. Envelhecer envolve diversos problemas que afetam a qualidade de vida de uma pessoa, como dificuldade para locomover-se, problemas de memória, além de várias doenças crônicas comuns à idade, tais como diabetes e pressão alta. Muitos desses problemas poderiam ser amenizados com a realização de atividades físicas, atividades intelectuais e, principalmente, consultas periódicas ao médico. Então, senhor presidente, é bom essas datas comemorativas que faz a gente refletir, chama atenção para uma causa, para uma situação que muitas das vezes passa despercebido pela maioria de nós que não estamos ainda que não vive esse problema, né? Então, a gente vale assim, a gente refletir quanto nós estamos, a política pública tem que chegar a essa parcela da população. Então, essas datas vêm assim, para a gente refletir realmente como está sendo feita a política para esse público da população, essa parcela da população. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também parabenizo o vereador Zé Roberto por trazer a importância da lembrança do dia, né? E é um assunto que realmente precisa vir à tona, né? Principalmente aqui na Câmara, porque essas discussões são muito importantes e haja visto que a nossa população, né, está envelhecendo, e aí nos próximos 20 anos, aí, né, 10, 20 anos, muitos, né, teremos aí uma população idosa. Então, é um assunto que devemos preocupar, né? E até parabenizo por trazer esse assunto tão importante. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Gilson. Senhor presidente, fico feliz de ouvir do vice-líder do governo aquele compromisso com o prefeito de fazer ali o passeio até o Congado. E, senhor presidente, ali no Bom Pastor e o Agroceres, na rua Rezende Brando, senhor presidente, as crianças que saem da escola ali não têm aonde passar e tudo. Então, senhor presidente, ali foi feito várias ruas através de calçamento. E tem isso também, senhor presidente. Nós colocamos da nossa emenda, de como vereador, uma parte da nossa emenda para o escadão lá em cima, senhor presidente, aonde vai beneficiar. Aquela parte alta, aonde que os idosos vão poder subir tranquilo. E tem uma outra também, senhor presidente. A parte alta, lá de cima do morro, faltava água direto. Então, eu quero agradecer à prefeitura, porque quando está faltando água, a prefeitura mais a Copasa leva caminhões-pipa para lá. Então, como nós fazemos parte dessa comissão, através da Prefeitura Municipal de Ubá, então eu fico muito feliz, porque o prefeito é daquela região ali. Então, precisa ser feito várias obras ali, igual ele está fazendo na cidade de Ubá. Mais algum vereador? Então, agradecendo aí a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Boa noite a todos.